Pessoal, eu queria falar hoje sobre um tema muito legal que é de Web Component. Mas antes de falar de Web Component, ou mesmo antes de codificar, que a gente vai codificar algumas coisas nessa aula, eu queria comentar com vocês sobre conceitos muito importantes relacionados à web. Então já vai deixando aí, só deixar aqui centralizado, já vai deixando aí o like, compartilhando, que esse vai ser um vídeo interessante de conceitos importantes que a gente precisa para trabalhar com web. Eu vou entrar aqui no meu desktop e vou criar uma pasta chamada exemplo e nós vamos entrar na pasta exemplo. Beleza, aqui eu vou abrir o Visual Studio Code para que a gente possa estar trabalhando aqui nesse exemplo. Legal, eu vou criar um arquivo index.html, eu vou colocar aqui só um HTML5, a estrutura, e vou colocar aqui só um H1 mesmo, colocar aqui em teste, e eu vou abrir esse documento no browser, tá? Então, vou pedir para ele mostrar no Finder, ele mostrou aqui, ele abriu o browser aqui do lado, eu vou colocar aqui dentro para a gente trabalhar. Legal, eu vou abrir aqui a parte do console de desenvolvedor, vou só maximizar aqui para ficar bem claro para vocês. Eu quero explicar para vocês três conceitos importantes relacionados à web, que é o conceito de DOM, o conceito de Shadow DOM e o conceito de Virtual DOM, tá? São três conceitos que você precisa entender e vai te ajudar no dia a dia quando você for trabalhar com esses conceitos, né, como componentes e tal. O que seria a DOM, né? DOM, modelo de objeto de documento, certo? Traduzindo para português. Basicamente, você tem um cara chamado document. Se você colocar ele aqui no console, você vai ver que aqui ele tem a estrutura do seu HTML. Ele vai mostrar como HTML, mas você consegue acessar toda essa árvore, porque uma coisa é o HTML, que é o arquivo que a gente criou, o arquivo físico no HD, outra coisa é essa representação em memória que será criada para que, uma vez que o HTML foi carregado, ele vai criar uma representação em memória e ele vai também te dar uma API para que você possa acessar esses objetos, né, esses elementos a partir do JavaScript. Não confundir a DOM, né, que é uma especificação à parte do que é a especificação do ECMAScript, né, que é do próprio JavaScript. Se você procurar na especificação do JavaScript a palavra Query Selector, você não vai ver, mas você vai ver essa função dentro da DOM, tá? Da especificação da DOM. Então você pode fazer coisas como, por exemplo, document.head para acessar a tag head, você pode fazer a mesma coisa colocando aqui body, por exemplo, e você pode, por exemplo, buscar elementos como o H1 que eu tenho aqui na minha tela. Então, eu tenho aqui, ó, document.querySelector. Se eu fizer assim, ele vai me dar apenas um único elemento e eu posso procurar um elemento tipo H1. Fazendo isso, ele vai me dar o elemento H1. Eu posso, inclusive, fazer alterações. Por exemplo, eu vou colocar aqui text content para ser, sei lá, e aí você pode alterar e ele vai, digamos assim, manipular os elementos a partir dessa representação em memória da DOM. Então a DOM, o seu documento HTML, ele representa uma estrutura hierárquica. Você tem lá o HTML, você tem um head, você tem um body, aí você tem o H1, aí você tem uma div, dentro da div você vai ter outros elementos e ele vai criar essa árvore de componentes em memória para que você possa manipular essa árvore de componentes a partir do JavaScript, a partir de uma forma programática. Legal, esse é o primeiro conceito. O segundo conceito que a gente vai trabalhar aqui é o conceito de Shadow DOM. Shadow DOM é um conceito que vai te ajudar a criar componentes web. A gente vai trabalhar com esse conceito de componentes web aqui, exatamente para mostrar para você que a ideia da Shadow DOM é
trazer encapsulamento, trazer uma outra DOM que esteja encapsulada dentro de um elemento e você consiga tratar esses elementos internos de uma forma separada da DOM principal, que você consiga, por exemplo, aplicar um estilo dentro dessa DOM encapsulada, que é a Shadow DOM, e esse é um conceito do browser, diferente da Virtual DOM, que eu vou comentar por último, tá? Esse é um conceito do browser. Eu vou mostrar para vocês um exemplo prático do uso dela para a gente criar aqui um determinado componente. Então, eu vou criar um componente.js e a gente vai importar esse script aqui, tá? Então, vou colocar aqui componente.js e eu vou usar aqui uma propriedade chamada defer, que é uma propriedade booleana que indica, né, tá aqui ele dizendo, ó, essa propriedade, esse atributo booleano é setado para indicar que o browser ele vai somente executar o script quando o documento tiver sido completamente parseado, né? Então vai ter o parser do documento, ele vai interpretar o documento HTML e a partir do momento que ele terminar essa interpretação é que ele vai carregar o nosso script. Então a gente coloca essa propriedade dizendo, em outras palavras, que eu estou setando essa propriedade para verdadeiro pelo fato de ela estar presente. Ela estando presente vai fazer com que esse script seja carregado somente quando tiver sido feito parse no nosso documento HTML. E isso é importante porque para a gente criar o nosso componente vai ser importante ter essa propriedade setada. Legal. Então a gente fez aqui, eu vou colocar exemplo de web component. Pronto. Legal. Nós vamos criar um web component e para isso eu vou criar uma classe e eu vou chamar essa classe de meu círculo e essa classe vai estender o que seria um HTML element. Existem HTML, div, element, parágrafo e tal, você pode definir vários tipos de elementos, mas eu vou colocar aqui, vou definir um construtor. Na hora de chamar o construtor, você tem que chamar o super, né, para que ele chame o construtor dessa superclasse, digamos assim, tá? Que é o HTML element. E aqui, dentro do construtor, a gente vai começar a definir o que a gente quer mostrar no nosso componente. Uma estratégia legal é a gente criar aqui, a gente usar um método attach shadow e aqui a gente vai criar o que seria uma shadow DOM, ou seja, uma DOM específica para esse componente que eu estou criando. E aí essa ideia de você ter um componente reutilizável, um componente que tem encapsulamento dentro dele é algo extremamente importante. Então, esse conceito de Shadow DOM, que é um conceito que está presente nos browsers, né, modernos, quase todos já têm, só se for browser mais antigo que não vai implementar isso, o fato é que você consegue criar como se fosse uma DOM interna do seu componente. E aqui, no caso, a gente vai criar usando esse método attach. E aqui a gente vai criar usando esse método para anexar uma Shadow DOM ao des. Quem é o des? O des vai ser o meu componente, certo? Que a gente vai representar ele dentro do HTML como uma tag personalizada. Eu vou mostrar para vocês. Na verdade, eu posso até fazer esse processo já aqui no final. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, custom elements. Tem um método chamado define. E aqui eu vou definir qual é o elemento customizado que eu vou usar. No caso, eu vou colocar meu círculo e vou passar a classe meu círculo como referência. Então, uma vez feito isso, eu já posso, dentro do HTML, utilizar esse componente aqui, ó. Então, eu posso colocar, por exemplo, meu círculo. Legal? Se a gente der um refresh lá no nosso documento, ó, exemplo de Web Component, funcionou perfeito. O que é que aconteceria se eu colocasse somente círculo e não dessa forma? Isso vai gerar para a gente um nome de componente inválido e ele vai reclamar. Então, ele vai dar uma mensagem dizendo que círculo não é um nome válido para um elemento customizado. Então, obrigatoriamente, você precisa colocar o nome com hífen, separado por hífen, para ser um nome válido. Então, meu círculo, meu hífen círculo é um nome válido e ele está apontando para essa classe aqui. Ou seja, nós já temos um componente, se a gente inspecionar, você vai ver que a gente já tem um componente dentro da DOM. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, voltar para o console
e colocar document, como a gente tinha feito anteriormente, ó, você vai ver que dentro do body a gente tem o H1 e tem o meu círculo. E eu consigo, inclusive, colocar aqui, ó, document.query selector, e eu posso procurar elemento do tipo meu círculo. Então, se eu colocar aqui, você vai ver que ele conseguiu pegar o elemento foi criado, embora inicialmente ele não tenha nada. Legal, aqui a gente pode, usando esse método, eu vou criar aqui uma constante para a gente criar uma referência para shadow, e eu vou iniciar, tem dois modos, né, que eu posso iniciar, que é o modo closed, né, fechado ou aberto. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. Então, a partir do momento que a gente tem aqui a nossa shadow, a gente pode começar a criar os nossos elementos para que a gente possa exibir esses elementos a partir do componente, tá? Então, eu vou criar aqui o que seria o meu componente raiz. Então, eu vou colocar aqui, ó, document.createElement. Eu vou dizer, nesse caso, pode ser uma div, pode ser um span, vou colocar aqui para ser um span. E em cima desse elemento, por exemplo, ó, raiz, a gente tem um método para setar um atributo, e a gente pode, por exemplo, setar um atributo classe, para dizer que ele vai ter uma classe chamada raiz. E a gente pode depois criar um elemento chamado style. Então, eu posso colocar aqui, ó, constante, vou criar um elemento style, que vai receber de documents.createElement, e aqui eu estou colocando o nome da tag que eu quero criar. No caso, eu criei uma tag span, e aqui eu vou criar, por exemplo, uma tag style. Então, dentro do meu DOM, que eu vou colocar daqui a pouco, certo? Esses elementos dentro do Shadow DOM, então eu tenho o que seria a raiz da minha DOM ali, na minha Shadow DOM, que vai ser um span, tá? Pode ser uma div e tal, se eu quiser também colocar, uma session. E aí eu vou colocar dentro dessa minha Shadow DOM também um estilo, e esse estilo será específico para esse componente. Tudo que eu colocar de CSS dentro desse componente não irá vazar para fora da minha Shadow DOM, não irá impactar a minha página, tá certo? Então aqui a gente pode usar o style para colocar, por exemplo, text content, e aqui eu posso, por exemplo, colocar um template string e colocar CSS aqui dentro. Por exemplo, eu tenho um elemento que vai ter uma classe raiz, então aqui eu posso colocar, ó, classe raiz, e eu vou colocar, por exemplo, um background color para ser red. Posso dizer, por exemplo, que a largura vai ser 200 pixels, e vou colocar que a altura vai ser 200 pixels também. Posso colocar que border radius vai ser 100 pixels, aí a gente tem realmente um círculo, já que o nome aqui do nosso componente vai ser meu círculo. Legal, defini aqui o que seria esse documento. Agora o que a gente pode fazer aqui é chamar o shadow, ponto, nós temos aqui append child, e eu vou colocar o style, e vou colocar também o meu elemento raiz. Significa agora que a gente criou um span, esse span tem uma classe, e a partir do estilo que eu também estou adicionando à minha shadow, a gente tem aqui tanto o estilo como o elemento. Pronto, para a gente ver aqui se está funcionando, eu vou dar aqui um reload mais pesado, vamos ver o que está acontecendo. Vou dar aqui um inspect para a gente ver. Ó, se eu abrir aqui o meu círculo, você vai ver que tem um shadow, nós temos aqui um style e nós temos um span, e aqui no style nós temos largura, altura, border radius e o background color para ser red. Eu vou passar um atributo aqui. Existe a possibilidade de a gente pegar, por exemplo, eu vou criar aqui um que seria um outro, posso colocar dentro desse span aqui, ou eu posso criar um outro elemento, por exemplo, ó, constante, que vai receber aqui um texto. Esse elemento textual eu vou criar também como sendo um span, vou setar aqui um atributo, vou duplicar aqui e trazer para cá, e aqui vai ser um texto. E esse atributo vai ter uma classe chamada texto.
E eu vou pegar aqui o texto, ponto, text content, e vou pegar a partir de this, que é o componente que eu tenho, ponto get attribute, ou seja, eu quero pegar um atributo que foi mandado e eu vou chamar esse atributo de texto. O que é que significa isso? Significa que dentro do meu HTML agora eu vou ter um atributo aqui chamado texto, que eu vou passar, por exemplo, comp hashtag 1, por exemplo. Certo? Então agora eu estou passando um atributo para o meu componente e eu estou pegando esse atributo aqui e setando dentro do texto. E o texto eu vou querer adicionar não diretamente aqui embaixo na shadow, mas eu vou querer que esse texto pertença ao meu componente raiz. Então eu posso fazer a mesma coisa, ó, raiz.append child e vou passar o texto para cá. E esse texto pegou um atributo que eu recebi no meu próprio componente. Ou seja, você tem como passar atributos a partir do seu componente que está sendo criado. Se eu der aqui um refresh, ó, legal, alguma coisa que ainda não está funcionando em relação ao estilo, a gente olha já aqui, eu vou fazer uma conferência, mas antes disso, eu vou colocar aqui uma classe texto, eu vou colocar aqui um font size para ser 2rem, só para a gente ver, pronto, ó, que aumentou. Posso colocar a cor para ser, por exemplo, branca. E outra coisa que eu posso fazer é eu posso querer receber a cor a partir de um parâmetro, de um atributo. Então, eu posso, aqui já que eu estou dentro de uma template string, eu posso interpolar um valor como cor. Caso não seja passada a cor, eu vou assumir como sendo vermelha, red. Então, nesse caso, ó, ele vai continuar colocando a cor vermelha e a fonte branca. Caso eu venha aqui e coloque, por exemplo, a cor para ser verde, aí ele vai assumir a cor verde. Legal? Então, eu vou fazer mais alguns ajustes aqui no nosso CSS. Eu vou colocar aqui o display para ser flex. Já que a gente tem aqui um componente que é o raiz, e dentro do raiz a gente tem um texto, e eu quero centralizar o texto dentro desse componente, a gente pode usar aqui o flex, e eu vou usar as duas propriedades, uma é o align-items, center, então essa é a primeira propriedade, a outra é o justify-content center. Então, com essas duas propriedades, eu vou dar aqui um refresh, a gente tem o nosso círculo com, aqui, por exemplo, o componente 1. A gente pode agora usar, e a gente vai já mostrar ali o Shadow DOM, a gente tem aqui o componente 2, agora eu posso, por exemplo, não passar a cor, e a gente vai ter ó, um componente 2 sendo exibido, componente 1 e componente 2. Legal? Então, pessoal, se a gente inspecionar aqui, o que vai acontecer, né? Da inspect, você vai ver que esses componentes, por exemplo, se eu abrir aqui, você vai ver que dentro dele vai ter o que eles chamam de shadow root, né? Que é exatamente o componente. Eu consigo acessar também esse componente, ó. Então, por exemplo, document.query selector, vou selecionar aí o componente que é o meu círculo. Na verdade, ele vai pegar aqui o primeiro, né? Deixa eu colocar aqui. Pronto, pegou aqui o primeiro. Se eu fizer isso de novo, ponto, e eu colocar aqui shadow root, ele vai devolver para mim o que seria o shadow root, que é o style e o span. Então, a ideia de Shadow DOM é exatamente você ter esse encapsulamento de uma shadow, seria uma subárvore dos componentes HTML dentro de um componente, e isso tem um encapsulamento. Basicamente essa é a ideia, e isso está muito ligado ao conceito de Web Components, porque você ter essa Shadow DOM vai te dar um encapsulamento necessário que um componente precisa, tá? Então aqui você tem uma possibilidade, né, quando você tem essa Shadow DOM, quando você abre ela no estado aberto, no mode open, significa que nesse atributo aqui, tá, você vai receber a Shadow DOM e você pode inclusive fazer alterações. Por exemplo, ó, eu tenho aqui Shadow DOM, então eu vou colocar aqui, sei lá, constante
shadow recebe isso, pronto. Agora eu vou usar shadow.query selector, vou selecionar aqui, por exemplo, a tag spam, que é o próprio círculo mesmo. Vou usar aqui o style.background e vou colocar o background para ser blue, por exemplo, tá? Executando aqui, você vai ver que ele internamente modificou. E aí eu posso voltar aqui para, sei lá, yellow, ou posso voltar para o que estava originalmente, que eu acho que era verde. Beleza? Então você pode sim modificar. Quando você coloca para isso aqui ser closed, ou seja, fechado, a diferença que vai acontecer é que ele vai continuar renderizando o componente, só que se você tentar acessar aqui, deixa eu ver, shadow root, ele vai retornar como nulo. Mas ainda assim, você tem a possibilidade de pegar o shadow root e modificar, usando algumas outras técnicas, tá? Mas você torna o shadow root nulo quando você define que o modo é um modo closed, quando é um modo open você tem acesso a ele. Então, entre você usar um ou outro, vai depender daquilo que você quer, mas é sim possível você, por exemplo, pegar todos as Shadow DOMs que estão disponíveis na sua página e colocar elas como aberta para que você possa eventualmente interagir com essa sub-árvore de componentes interna que foi criada para cada um dos seus componentes. Então a gente falou um pouquinho nessa aula, né, sobre o Web Component. A gente criou aqui um meu círculo bem simples, a gente passou dois parâmetros, né, que seria o texto e a cor. A gente colocou aqui um pouco de CSS e criamos uma estrutura bem básica só para mostrar para vocês um pouco dessa ideia, tá? E aqui a gente tem os nossos dois componentes. Para a gente finalizar, além de ter a DOM, de ter a Shadow DOM, né, que é uma sub-árvore de componentes encapsulada dentro de um contexto ali de um componente, por exemplo, tá? Você tem um conceito chamado Virtual DOM. Virtual DOM não é um conceito do browser, é um conceito, por exemplo, usado em frameworks como React, que basicamente o que ele faz é ele criar uma outra representação da DOM para que ele possa só ir na DOM, ele possa só realmente alterar a DOM quando fizer sentido, quando realmente for necessário, que aí tem um processo que via de regra eles chamam de reconciliação, que seria sincronizar a DOM virtual, que é algo criado em memória, em JavaScript, quando, por exemplo, há uma mudança, quando justifica, por exemplo, criar um novo componente dentro da DOM do browser, quando você quer remover um componente, aí sim ele faz um processo de reconciliação, que seria a sincronização dessa virtual DOM, que é criada dentro do framework, para a DOM que o browser controla. Ou seja, mexer diretamente na DOM é algo que pode causar algum tipo de lentidão. Daí o fato que eles criam uma camada a mais, que seria uma representação em memória usando JavaScript da DOM, ou seja, com o estado atual da DOM, e sempre que há uma mudança, ele faz na DOM virtual para quando ele tiver, digamos assim, aquilo que precisa ser modificado, aí ele reconcilia, né, ele sincroniza com a DOM do browser, tentando fazer o acesso à DOM o mais cirúrgico possível, né? Que ele consiga realmente alterar aquilo que seja necessário. Então, nessa aula curta aqui, a gente falou um pouquinho sobre o conceito de DOM, que é, digamos assim, o seu documento HTML em memória, né, como árvore de componentes. Falamos também de Shadow DOM, que é uma sub-árvore de componentes que tem essa ideia muito forte do encapsulamento, ou seja, você ter uma DOM com os mesmos métodos, os mesmos conceitos, mas encapsulada dentro de um componente, por exemplo. E falamos agora finalmente sobre Virtual DOM, que é um conceito que alguns frameworks utilizam para que ele possa ter um acesso à DOM de uma forma mais cirúrgica e consiga fazer, digamos assim, de uma forma bem mais otimizada e mais rápida. Legal? Então espero que tenha ficado claro um pouco para vocês. Um outro desafio, que seria talvez uma sequência desse vídeo, é tentar desenvolver uma aplicação maior só usando o Web Component, para ver como é que seria a organização de uma aplicação maior nesse sentido e como os componentes poderiam eventualmente trocar informações entre si a partir de uma forma mais raw, né, usando simplesmente o JavaScript puro. Mas com o vídeo introdutório eu acho que são conceitos importantes para você saber, e quem sabe eu faça aí um outro exercício um pouco mais avançado tentando desenvolver uma aplicação um pouco maior. Na prática eu acabo usando os frameworks, né,
porque é bem mais fácil, você não precisa estar se preocupando com tantos detalhes internos de manipulação. A chance de você criar uma aplicação menos otimizada e você vai acabar perdendo mais tempo é muito maior se você for pela linha de criar aplicações puramente Web Component, mas eu acho que vale sim a experiência de se criar uma aplicação do zero, assim, pelo menos uma aplicação pequena, só para ter uma prova de conceito de como seria uma aplicação um pouco maior usando apenas Web Component. Então, pessoal, muito obrigado por ter chegado até aqui. Deixa o like, se você não é inscrito no canal, se inscreve, fortalece aí o nosso trabalho, porque para a gente é extremamente importante ter você aqui na nossa comunidade. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.